O nome Irã está em todos os noticiários. Mas o que ninguém te contou é que o destino desse país já estava escrito nas páginas da Bíblia milhares de anos atrás. Sim, o Irã aparece nas Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse, mas com um outro nome: a famosa Pérsia, uma nação com uma origem marcada pela fé e um final profetizado no fogo. Ela foi usada por Deus para libertar Israel, mas também será parte de uma guerra que provocará a ira divina. O que está prestes a acontecer com o Irã não é apenas geopolítico, é espiritual. Pode ser o começo do fim. A história do Irã não começou com guerras modernas ou alianças nucleares. Ela começou em Gênesis, logo após o dilúvio, quando Deus deu à humanidade um novo começo, através dos filhos de Noé. Dois nomes surgiram ali, discretos, mas proféticos: Madai e Elão. Madai, filho de Jafé, deu origem aos Medos, um povo forte, montanhês, resistente. Elão, filho de Sem, formou os Elamitas, que habitaram as terras férteis ao sul, perto do Golfo Pérsico. Esses dois patriarcas seriam as raízes daquilo que, séculos depois, se tornaria o Império Persa. E a Bíblia já mostra sua força logo em Gênesis 14. 4 reis do Oriente, incluindo Quedorlaomer, rei de Elão, se unem e invadem Canaã. Eles saqueiam cidades e levam cativos, inclusive Ló, sobrinho de Abraão. Foi a primeira guerra internacional registrada nas Escrituras. Mas Deus interveio. Com apenas 318 homens, Abraão enfrentou e derrotou esses reis, libertando os cativos. A mensagem era clara desde o princípio: nenhum poder do Oriente prevalecerá contra aqueles que têm o favor de Deus. Mas os elamitas e os medos não desapareceram. Eles cresceram, se multiplicaram, fundaram vilas, tribos, reinos e prepararam o caminho para algo maior: o surgimento de um império, a Pérsia. Um império que, mesmo sendo pagão, estava dentro dos planos de Deus. A ascensão da Pérsia não foi obra do acaso. Isaías e Jeremias, séculos antes, já haviam profetizado que Deus levantaria esse império para cumprir 2 propósitos grandiosos: punir Babilônia e libertar Israel. A Babilônia, que destruiu Jerusalém e incendiou o templo, não ficaria impune. E Deus havia escolhido quem executaria o juízo: Elão e Média, os povos que habitavam as terras que hoje conhecemos como Irã. Mas a profecia mais surpreendente veio pela boca de Isaías. Deus escolheria um rei pagão, um homem que ainda nem havia nascido, para libertar seu povo. E ele o chamou pelo nome: Ciro. Sua mão direita eu segurarei, declarou o Senhor. Essa foi uma das profecias mais ousadas e específicas de toda a Bíblia, e se cumpriu com uma precisão assustadora. Séculos depois, Ciro, rei da Pérsia, unificou os povos de Elão e Média, formou um império, derrotou a Babilônia e decretou o retorno dos judeus para Jerusalém. Mais do que isso, ele financiou a reconstrução do templo. Um rei pagão se tornando instrumento de restauração. A Pérsia não foi apenas inimiga, ela foi por um tempo o braço da misericórdia de Deus. Enquanto Ciro consolidava o Império Persa, um jovem judeu cativo se tornava porta-voz de visões celestiais: Daniel. Levado para a Babilônia ainda adolescente, ele manteve sua fidelidade a Deus em meio ao palácio corrompido dos reis. E por isso foi escolhido para algo único: ver o futuro. Não só do seu povo, mas do mundo inteiro. Foi Daniel quem interpretou o sonho de Nabucodonosor: uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro. O peito de prata representava o Império Medo-Persa. 2 braços unidos, mas um mais forte. A Pérsia dominaria a Média. Mas essa revelação não foi a única. Daniel teve uma visão própria.
de 4 feras saindo do mar. A segunda era um urso gigante, inclinado de um lado, com 3 costelas nos dentes. Uma voz dizia: "Levanta-te e devora muita carne." A imagem era clara. A Pérsia viria com poder, conquistaria Lídia, Babilônia e Egito. E foi exatamente o que aconteceu. Ciro não só derrotou a Babilônia, como a tomou sem guerra, numa noite de arrogância e blasfêmia do rei Belsazar. A mão invisível escreveu na parede: "Contado foi o teu reino e acabou-se." Naquela mesma noite, o exército persa invadiu a cidade pelo leito do rio Eufrates e a profecia se cumpriu com perfeição divina. E mais uma vez, a Bíblia se mostrava viva, revelando o fim do princípio. Após o milagre de Ester e o retorno dos judeus, a Pérsia pareceu sair de cena, mas não da história profética. Séculos mais tarde, quando o mundo aguardava o Messias em silêncio, homens vindos do Oriente seguiram uma estrela até Belém. Não eram reis, eram magos persas, estudiosos das profecias e das estrelas. Provavelmente, herdeiros espirituais dos ensinamentos de Daniel. Eles reconheceram o nascimento do rei dos judeus e foram os primeiros a adorá-lo. Mas a trajetória profética da Pérsia ainda não terminou. O mesmo povo que ajudou a reconstruir o templo, que reconheceu o nascimento do Messias, estará presente em um dos capítulos mais temidos da escatologia bíblica, a guerra de Gog e Magog. Em Ezequiel 38, Deus revela um cenário sombrio. Persas, etíopes e putitas estarão com eles, uma multidão armada. Persa é o primeiro nome citado. Sim, o atual Irã, junto com nações do norte, muitas vezes associadas à Rússia, Turquia e Líbia, o Irã fará parte de uma coalizão militar contra Israel. Eles virão como nuvens sobre a terra, cercando o povo restaurado. Mas Deus não ficará em silêncio. Naquele dia haverá grande tremor, fogo, enxofre, confusão entre os exércitos, e todos saberão que eu sou o Senhor. O mesmo Deus que levantou a Pérsia será o mesmo que julgará sua rebelião no tempo do fim. O juízo virá. A Bíblia é clara. O Irã estará entre as nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias, e por isso fará parte da colheita amarga da ira divina. O fogo cairá, os exércitos se destruirão entre si, e o mundo reconhecerá a glória do Senhor. Mas, e depois? Será esse o fim do Irã? Poucos conhecem essa parte. Jeremias 49 guarda uma profecia quase esquecida, uma promessa escondida nas entrelinhas da destruição. E acontecerá nos últimos dias que eu restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Elão, o mesmo território onde nasceu o antigo Império Persa, o mesmo povo que atacou Abraão, o mesmo povo que libertou Israel, o mesmo que virá contra Jerusalém no fim dos tempos. A Bíblia mostra que Deus quebrará seu arco, julgará sua arrogância, mas também estenderá sua mão uma última vez. E em Zacarias 14, lemos algo ainda mais profundo. E todos os sobreviventes das nações que vieram contra Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei. Entre esses sobreviventes, talvez esteja o Irã, redimido, humilhado, mas restaurado. O ciclo se cumpre. Criação, redenção, rebelião, juízo e esperança. O Irã, que já foi instrumento de Deus, depois inimigo, pode ser, mais uma vez, testemunha da glória final. Tudo isso foi escrito há milhares de anos, mas está se desenrolando diante dos nossos olhos. O Irã, o Oriente Médio, Israel, o relógio profético está acelerando. A pergunta agora é: você está atento aos sinais ou está dormindo? A profecia não foi revelada para nos entreter, mas para nos despertar. Se esse conteúdo te fez pensar, te sacudiu ou simplesmente te mostrou algo que nunca te ensinaram,
inscreva-se no canal, porque aqui nós vamos continuar revelando o que muitos preferem esconder. A palavra está se cumprindo e você não pode ignorar.